Salve corredora, salve corredores! Mas não só os corredores, também todos aí que assistem. Estamos mais no ar, mais uma vez no ar, mas até me enrolei agora. Estamos mais uma vez no ar com Papo Corrido e sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Como com a nossa saudação inicial, quero deixar aqui Vou esperar um pouquinho mais, eu vou começar a esperar as pessoas entrarem, né? No final das contas, as pessoas estão recém abre, já sai mandando abraço, mandando lembrança para todo mundo. Vou esperando a galera entrar e me saudando, e à medida do possível a gente vai respondendo, vai saudando de volta a todo mundo aí. Grande abraço a cada um de vocês que for entrando, lembrando, são 20 horas 0 minutos em Canoas, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Corrido. Vou esperando as pessoas entrarem, já vi que o nosso convidado está aí na espreita, aí esperando. Nós abrimos a nossa conversa de hoje. Grande Carlos, meu amigo Carlos Gomes, diretamente de Santa Catarina, né, Carlos? Saudade, meu querido. Meu parceiro de treino por um tempo aí, se enveredou para as bandas catarinenses e não voltou mais. Meu irmãozão também está aí, Douglas Simeonato, grande irmão. Meu irmãozão mesmo aí, dos tempos de Ubra, da equipe Ubra Brasil Telecom, uma das grandes equipes da história do atletismo gaúcho brasileiro aí, terceira colocada em 2 edições do Troféu Brasil, a competição mais importante do nosso país. Cara, irmãozão que a corrida me proporcionou aí no atletismo. Boa noite, Paula, beijinho. Meu convidado tá aí já, acostumado com tiro de largada. Rafinha Bastos, o pessoal diz que o Douglas uma vez postou uma foto comigo e ele me marcou como Rafinha Bastos. E o pessoal perguntava para ele, achava que era de fato Rafinha Bastos. Nem, pô, tá louco. Depois daquela que o Rafinha Bastos falou da mulher da criança, não quero nem ficar parecido com o Rafinha. Gaúcho também, né? Rafinha Bastos aqui, jogador de basquete da Sojipa. Foi por um período, para quem não sabe, o Rafinha Bastos teve a sua ligação com o esporte aqui, foi jogador de basquete. Bom, entrando aí, pessoal. E aí, quero aproveitar então. Boa noite, meu grande amigo Daniel Menendez. Meu grande amigo cubano Daniel Menendez, grande amigo, grande abraço. Abração, meu amigo. Prazer aí. O mestre, me chamando de mestre, quem dera aí. Mestre é ele, o mestre da biomecânica. Colorado que nem eu, nem a pau, amigão. Nem a pau. Vamos começar então, gente. Até o pessoal tá entrando, à medida que for entrando, a gente vai conversando, o pessoal vai interagindo. Eu só vou deixar aqui meu recadinho, que eu gosto de sempre de deixar a galera para interagir, né? Porque eu acho tão legal quando o pessoal faz essa participação, de fato, aí, dá o seu arzinho aí, faz a sua participação, o seu questionamento. Eu vou só deixar aqui, galera, tá? Para vocês fixando o comentário. Façam suas perguntas à medida do possível, a gente responde. Lembrando, Papo Corrido é o seguinte, ó. Antes de abrir o Papo Corrido, deixa eu mandar um abraço muito especial para o editor-chefe da revista Contra Relógio, o senhor Tomás Lourenço, que anunciou hoje, através da página oficial da Contra Relógio no Facebook, que a Contra Relógio vai encerrar suas atividades impressas com a revista Contra Relógio, por conta de tudo que tem acontecido. O pessoal está tão conectado na internet e virtualmente que as edições impressas aí vão deixando de existir, vão ficando de lado, e nada é diferente com a revista atualmente mais antiga no mercado, que é a revista Contra Relógio. Antes disso, beijo, meu irmão, te amo, diretamente do Canadá. E a revista Contra Relógio, então, anunciou na sua página oficial hoje que está iniciando sua atividade impressa com a revista, né? Eu fui assinante, não fui assinante, eu comprava, na época não tinha dinheiro para assinar, eu comprava mensalmente a revista Contra Relógio, e ele postou as primeiras edições, eu tenho, aí depois se alguém quiser ver, eu vou postar no meu history, vou marcar Contra Relógio, que eu tenho a edição número 1 dessa revista, que foi uma grande revista, é uma grande revista de corrida com conteúdo muito bom, tem o ranking de maratonistas, uma revista fantástica. Procure aí, revista Contra Relógio. Deixo meu abraço ao editor-chefe Tomás Lourenço, saúdo. E também quero deixar um grande abraço para o Sérgio Rocha, que também participou da edição de várias revistas, várias edições da revista Contra Relógio, que me sacaneou lá na sua página do Instagram, no Corrida no Ar, me sacaneou o Danilo Balu, que é um grande parceiro aí. Sacaneou eu e Danilo Balu, fui lá, prontamente respondi. Deixo um abraço para o Sérgio Rocha, que também teve essa história ligada à revista Contra Relógio. Então deixo aí a saudação a esse grande conteúdo de corrida do nosso país,
Inclusive, nosso convidado, eu vi muito ali nessa revista, na Contra-Relógio aí. Eu li muito a respeito dele. Eu conheço ele há muito tempo, ele nem sabe. Mas antes disso, galera, eu quero pedir encarecidamente, gente, para mim, que procuro trazer um pouco de conteúdo técnico, claro, de uma forma muito descontraída, divertida, eu preciso muito que vocês me ajudem a divulgar o canal do Papo Corrido, tanto no Instagram quanto no YouTube. Não custa nada, galera. Marca lá, gente, faz um print da tela, marca lá o YouTube do youtube.com/Papo Corrido e o Instagram, @o Papo Corrido. Marca a gente lá, se inscreva no canal, ativa a notificação, segue a gente, contribui, colabora. Agradeço muito. Lembrando como funciona aqui, para quem não sabe, essa participação muito efetiva dos espectadores aí. Abraços e perguntas, vocês vão deixando aqui e à medida do possível eu vou mandando e as perguntas eu vou fazendo. Se porventura eu esquecer, me chama de novo, me dá um oi de novo, fala da pergunta de novo, porque eu vou numa forma meio rústica aqui, meio raiz, manual, né? E vou botando nas perguntas aqui as pautas e a gente vai colocando para o nosso convidado, como a gente sempre faz. Sem mais delongas, quero adicionar. Putz, meu irmão veio com pergunta, eu fui olhar a pergunta do meu irmão, nem vou ler a pergunta dele. Eu quero adicionar aqui o meu convidado querido, atleta olímpico, multicampeão, especialista nos 1.500 metros, Edgar Oliveira. Que satisfação! Boa noite, meu amigo. Até que enfim, né? Deu certo. Deu certo. Aham, isso aí, pô. Agora emplacou, professor. Grande satisfação, professor. Quero te agradecer a tua participação aqui conosco, a tua disponibilidade de estar nessa noite aqui, né? De quarta-feira, para conversar um pouco com a galera, para quem muita gente que porventura não te conheça, para que tu conte a tua história. Eu coloquei umas pautinhas aqui, eu sou meio hiperativo, já vou adiantando algumas coisas, tá, meu querido? Eu vou te colocar à disposição, vai ter bastante coisa, eu também quero que a galera participe aí. Enfim, Edgar Oliveira, atleta olímpico dos 1.500 metros rasos, com participação em 2 Olimpíadas, Barcelona 92, Atlanta 96, o cara que ganhou alguns troféus Brasil, alguns campeonatos sul-americanos, com uma marca importantíssima nos 1.500 metros, né, que agora é a 4ª melhor marca da história aqui, né, do ranking brasileiro, sul-americano, na verdade, do ranking sul-americano aqui, o Edgar. Olha quem entrou, o Hudson de Souza, outra grande referência dos 1.500 metros. Também acompanho muito o Hudson aí, tanto em loco quanto vamos falar sobre ele depois. Vamos falar só um pouquinho de cada coisa. Edgar, meu querido, quero primeiro que te apresente para a galera, fala um pouco da tua... Primeiro assim, fala um pouco da tua prova especialista, não entra muito, só te apresenta e conta um pouco da tua história no atletismo, como tu começou. E depois eu vou perguntar das tuas marcas de prova mais marcante, beleza. Então vai ter um pouco de tudo aí. Fica à vontade, meu querido. Boa noite, meu amigo Tauro. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né, hoje. E muitos amigos aí prestigiando essa live, né? Como a gente viu aí, o Hudson, meus atletas aí também estão aí, veteranos, tem muita gente boa aí assistindo, né? Então, mas poucos sabem aonde eu nasci, para onde eu fui, como é que aconteceu isso na minha vida, né? Por que o 1.500 metros que eu me especializei. Então, é uma história muito bonita, né? Porque eu saí, né, meus pais saíram da Bahia, interior da Bahia, sertão, e foi para Brasília. Meu pai já estava lá em Brasília, minha mãe levou 3 filhos, né, eu mais 2 irmãos, e encaramos o pau de arara para chegar em Brasília, em 1974. Olha só, nossa. Eu tinha 7 anos de idade e passei a estudar, né, ensino fundamental em Brasília, uma escola ampla, né, com bastante locais para brincar e tudo. Eu fui sempre uma criança muito imperativa, já viu, né? Então já estava num ambiente, só que eu não gostava do atletismo, né? Eu gostava de esporte coletivo, eu gostava do voleibol, gostava de handebol, basquete, futebol, né? Queria ter a luva do goleiro, aquela coisa né, década ali de 70, né? Copa do Mundo, já viu. E não conhecia atletismo, não conhecia, né? Então o atletismo veio fazer parte da minha vida por conta de quem? De pessoas como a gente, né? Professores de educação física apaixonados, que tem aquele olho clínico, né? Que se aproxima da família, porque não adianta somente ter o olho clínico e não entender, né?
com quem vive, com quem mora e tal. Então, teve uma pessoa muito especial na minha vida que eu vou estar falando dele, que se não fosse ele, né, e muitos outros, eu não estava aqui. Mas essa vinda para Brasília, já você vê aí, né, já foi por conta de um tio, né, o tio Edgar, né, eu tenho o nome dele, porque ele levou muitos familiares para Brasília, para trabalhar em Brasília, levou meu pai, levou tios. Então, é uma homenagem ao meu tio, quer dizer, se ele não tivesse tido essa ação naquele momento, né, naquela década de 70, o Brasília começou ali em 60, depois de 10 anos ali, ele começou a levar pessoas da família lá para Brasília para ajudar a construir Brasília, né? Meu pai ajudou a construir Brasília e a gente morava naquelas cidades satélites lá. Depois eu falo um pouquinho lá do celeiro que é aquilo ali, né? Que vários atletas saíram dali, eu, Já Valdenor, escrevi. Eu escrevi aqui Marilson, celeiro. Quando falou Brasília, eu escrevi celeiro aqui do lado. Exatamente essa expressão. Então, estamos conectados. Então, para você ver como é que é o destino, né? E meu avô, eu era muito apegado com meu avô. Nessa viagem que a minha mãe, né, encarou, né, e meu pai já estava lá em Brasília nos aguardando, quem nos levou foi meu avô, né? E aí, rapaz, chegou em Brasília, passou uns anos, 2 anos, já estava ali com uns 9 anos, meu avô veio morar perto da gente, mas eram uns 3 quilômetros, 3, 4 quilômetros da nossa casa. E lá tinha bastante criança lá. E eu corria da minha casa para a casa do meu avô, cerca de 3 quilômetros, pelo menos 3 vezes na semana. Ia 3, voltava 3. Eu já estava fazendo aí um treinamento, né, sem saber nada, né, de treinamento ainda, já estava... e quando eu entrei ali em ensino médio, pô, já me destacava, né, já tinha uma resistência ali, a resistência aeróbica, a velocidade, tudo, e já me destacava nos esportes, tanto coletivo, mas eu não gostava, a corrida ainda não tinha essa descoberta. Aí foi no ensino médio que esse professor, Giovanni Cacheta, que dava aula e levava a garotada para treinar. Geralmente ele escolhia locais, tinha a serrinha lá onde eu, Aldenor, Clodoaldo, Marilson, todos nós frequentamos esse mesmo ambiente. Né, era uma serra que você descia e depois subia, né, e na volta a mesma coisa, né, descia e subia, era um tobogã que a gente treinava ali. E esse professor, qual era a forma dele incentivar? Era dar uma laranja, sortear uma camisa, quer dizer, a forma mais simples. E nessa garotada, tinha muitos garotos melhores do que eu, certamente, né, porque eu não gostava tanto, né, então eu queria o esporte coletivo. Eu ia por conta da falta, aquela coisa, não tomar falta, e o companheirismo dele, que ele cativava, né? Ele ia em casa, tomava um café, conversava com o pai, com a mãe, e fazia isso com vários garotos ali. E aí eu fui pegando gosto. Só que como ele viu que eu tinha um potencial, ele buscou ajuda. E aí quem surgiu no cenário? E eu não conhecia ninguém, hein? Joaquim Cruz nem passava pela minha mente ainda. Joaquim Cruz, 84, ainda não tinha acontecido, não. Né? E aí esse professor Cacheta, ele solicitou o apoio do professor Mário Cantarino na UNB. Né? E aí eu ia lá para a UNB 2 horas, rapaz, na Universidade de Brasília. Nossa. Pô, 2 horas, meus pais ali naquele perrengue para passagem, né? Meu pai, minha mãe, meu pai pedreiro, minha mãe ali, né, fazendo serviços domésticos e tal, e a gente, né, com dinheirinho contado, pelo menos 2 vezes eu ia lá na pista para treinar. E, pô, voltava cansado pra caramba, já fazia o ensino médio, então já fazia à noite, né? Já estudava à noite, já era 85, 86, e o Joaquim Cruz já tinha ganhado medalha, eu nem sabia nada do Joaquim. Depois que intensificou ali, que eu comecei a ter uma conexão com a corrida, que aí o professor Giovanni, não, vamos participar dos jogos estudantis. Jogos estudantis nada, eu não tinha nem idade, porque eu já estava com 17, 18 anos, então eu perdi não participei de infantil, juvenil, nada, eu já fui logo para a Boca dos Leões, já fui logo para o adulto. Já fui para o adulto. Então, vamos lá com o professor Cantarino. E aí, outro auxílio também foi o professor João Sena, lá de Sobradinho, né? O professor João Sena, eu fui agraciado de treinar um tempo com ele, ele me apresentou um circuito que a Carmen fazia, imagina, Tauro. Carmen Oliveira. Que durava aí, meu irmão, durava umas 2 horas de circuito, terminava sempre com 3.000
na pista, um 3.000 metros na pista. Hoje quem está aí na live sabe do que é isso, meus atletas aí sabem do que é isso. Então, algo que eu fiz lá atrás, hoje eu coloco para os atletas também. Então, então toda aquela questão que a gente está aprendendo aí na certificação, né, a questão da mobilidade articular, da coordenação, né, dos educativos de corrida, saltos alternados, toda essa questão, a gente fazia aquilo religiosamente, cara. A gente seguia, né, o Senna era bastante metódico nesse sentido. O professor Mário Cantarino, por conta de cursos na Rússia, aquela coisa toda, ele priorizava a velocidade. Ele colocava para mim, pô, era uma eternidade aquilo. 5 tiros de 50 metros. Pô, a pausa. 5 minutos. Cara, eu demorava 25 minutos para fazer só aquilo ali. Aquilo para mim era uma tortura, mas ele falava, olha, é importante fazer, e eu fazia, cara. Uns 50 metros esperava lá 5 minutos, não podia perder aquecimento, andava, bebia água, ia no banheiro e tal, e esse tempo não passava. Então, isso acontecia lá, acontecendo em Brasília. Então, eu não cheguei a passar por São Paulo, né? A minha transição, a minha aparição, né? Aí no cenário mesmo do esporte, se procurar aí na CBAT tudo, meu primeiro resultado foi em 1987. Olha só, em 1987 eu apareço no Troféu Brasil de Atletismo, 9º troféu, se eu não me engano, e eu corri, pô, Joaquim Cruz, aquela pessoal toda ali, eu não conhecia esses caras ainda. Eu corri, cara, 3,57. Pô, liberei a prova, tomei caixote depois, tomei, né, cotovelada, tomei tudo, fiquei em 12º lugar. Imagina. Falei, pô, isso aqui não é meu... Pô, 12º, pô, é melhor ser o reserva de um time, né? Que eu vou ser o 12º do que estar aqui no atletismo. Esse negócio tá ruim. Se fosse para desistir. se fosse para desistir, cara, tinha que ter sido ali, né? 1987. Sim. Aí tá bom, né? Pô, vamos lapidar melhor e tal. 1989 eu apareço novamente. 88 eu não fiz resultado nenhum. Era muito difícil ir para São Paulo competir. Né? Não tinha essa ajuda, não tinha condições monetárias e tudo. Aí eu arrumei uma empresa, o pessoal até tirava sarro de mim, porque a empresa era a Concreto Redmix, que tem esses caminhões betoneiras, sim, e tem a cor laranja. E tem, pô, o presidente gostava muito de mim e tal, e eu trabalhava no escritório contábil da empresa, né, auxiliar ali, e ele me cedia horários. Então eu entrava às 9 horas e saía às 3h30. Então, um segredo aí que acontecia nesse momento aí da manhã é que eu acordava 5 horas da manhã, meus pais com aquela preocupação, né, que eu morava lá na Ceilândia, pô, local lá do celeiro nosso lá dos atletas. Uhum. E aí eu esperava clarear um pouco e saía para fazer, não podia fazer muita coisa longa. Eu fazia no máximo 30 minutos, que eu tinha que voltar a tomar banho, tomar café e viajar para 1 hora e 15 para chegar lá no centro da cidade, né, no setor de indústria ali de Brasília. O ônibus demorava para caramba e tal. Então eu fazia 30 minutos. O que eu fazia nesses 30 minutos? Relógio eu tinha? Pergunta. Calçado legal eu tinha? Pergunta. Não tinha, cara. Roupa legal de manhã, Brasília de manhã faz frio pra caramba. Então, botava 2 camisas, botava 2 calças, arrumava. Tênis, era o tênis ainda, que não tinha o tênis apropriado, era um tênis de voleibol, aí eu cortava uma palmilha de espuma e botava dentro para amaciar um pouco, e ia para a luta. Cara. E aí eu fazia o quê? Para esse treinamento render, eu fazia fartleks. Então, o fartlek na minha vida, ele sempre existiu. Né, a importância do fartlek que a gente fala aí nos cursos e tudo, isso me dava uma condição de, dentro da prova, eu conversar com os caras. O Clodoaldo do Carmo até se assustava, o Adalto, que eu pedia, muitas das vezes eu pedia passagem, né? Estava com gás, eu pedia para ir embora. O último 300 metros, o 1.500 metros é uma prova muito tática, né? Exatamente. Então, cara, o fartlek sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre utilizei e isso foi um diferencial na minha carreira, porque eu não era muito talentoso, eu não tinha velocidade top da classe, né, do 1.500 metros, eu não conseguia virar para 52 ou 400, que era o que exigia. Pô, meu 400 eu virava para 56, então eu tinha que ir para frente, para arriscar,
né, ganhar dos caras, porque eu não tinha velocidade, pô. Minha velocidade era 56 no 400. O meu melhor, no final de prova, né? O meu melhor 400 metros era 48. Então, enquanto os caras têm 46 alto. Então, isso dificultava muito para mim. Então, pô, eu tinha que trabalhar minha resistência. Então, cara, eu rodava, não chegava, os longões meus não era mais do que 18 quilômetros, mas era sempre de qualidade. Né? Eu tinha uma facilidade, era de qualidade. Então, aí como é que surgiu o gostar pelo o 1.500 metros, pelo meio fundo e fundo? Foi devido a todos esses profissionais que passou por mim, né? Que é o professor Cantarino, o João Sena, o professor Giovanni Cacheta, que já tinham, como ele era maratonista, ele já trabalhou ali a resistência, já trabalhava os circuitinhos nos estacionamentos, nos locais, botava a garotada para fazer ginástica. Então, teve uma formação ali, mesmo que empírica, né? Pô, teste de VO2 máximo eu fui fazer já no final da carreira. Depois você vai procurar aí, você não encontra dados meus assim, de testagens, né? Foi mesmo nos trancos e barrancos. E aí, em 89, que foi realmente um ano já bom para mim, que aí eu ganhei o Troféu Brasil, pô, de 3,57, eu já passei para 3,44. Pô, aí a galera assustou, né? 89, falou, pô, como é que o cara sai de 3,57 para 3,44? Foi por conta dos fartleks, de ir lá na UNB, fazer os treinos de pista, a pista era boa ainda, né? Dava para fazer, e aí o professor Mário Cantarino sempre priorizava eu correr sem relógio, então era muito ritmado, sempre correr nas raias de fora, não usar a raia de dentro, né? Eu usava a raia, pô, ia fazer tiro de 1.000, eu ia lá para a raia 6, imagina, não tinha noção de, pô, eu tinha que ter ritmo na cabeça. Sim, então, sim. Sabe que então, o Edgardo falou hoje, essa questão do Garmin, né, dessas tecnologias, naquela minha época ali, se eu tivesse isso, eu acredito que eu não estaria usando também, não. Eu continuaria na contagem dos postes, que eu ia fazer tiro de 60, eu ia dois postes, aí eu contava poste. Então, o nível de concentração meu no treinamento era muito bom. Eu nunca me senti assim, não estou afim de treinar, não. Não, hoje vai ser ruim. Nunca, nunca, nunca. Porque sempre o aquecimento você está ali um pouco mole, mas depois que começa, engrenava legal. E isso eu trouxe comigo. 89 já foi um ano bom, aí eu ganhei o Troféu Brasil, aí eu representei o Brasil. Aí eu fui lá para Bogotá, caramba, Bogotá, Copa América, 2.000 e cacetada metros de altitude. Eu ganhei lá. Ganhei bem também, ganhei com 3,46 o 1.500 lá. Imagina, numa altitude dessa, pô, fui pro balão de oxigênio, mas não perdi pros caras. Né? Terminei a prova, não consegui fazer nada, nem fazer a volta olímpica não ia dar mesmo, né? Já caí ali, já fui pro balão de oxigênio, recuperei. Aí, então, dali, só para você ter uma noção, pô, fui, né, a Bogotá. Depois fui para Copa do Mundo. Pô, quem estava nas provas? Saíde Aoita, Steve Kahn, Sebastian Coe. Nossa, fui representar a América. Fui representar a América, né? Era um representante 8. Continente. Representante do continente, essa competição, para quem não sabe, ela é uma competição dos continentes, né? Isso aí. 8 atletas. Cara, eu fiz o meu melhor para aquela temporada. Eu corri 3,41. Mas, meu amigo, vê o tanto de porrada que eu tomei nessa prova. Que eu liderei a prova, quando faltou 300 metros, cara, os caras voaram. Meteram, sei lá, eu acho que eles fizeram 51 no último 400. E eu já sabia que eu não tinha tanta velocidade. Sim. Então essa diferença é enorme. Eu corri 3,41 e estabeleci a minha melhor marca do ano, né? Fiquei feliz da vida. Mas foi... E depois, né? Termina a prova, você vai lá para a zona mista e tudo, vê os caras, aí você vê, pô, o tamanho do Sebastian Coe, você fala, pô, por que eu perdi para um baixinho desse, né? O cara é baixinho. Mas os caras, assim, né, pô, saí de Oita, outro baixinho também. Eu falo, pô, cara, então o segredo estava na velocidade. Então tem que trabalhar a velocidade. Eu falo para os meus aí, os meus mentorandos aí, que a velocidade é primordial. Então, quando eu ponho repetições de 40 metros, 50 metros, 60 metros, mesmo para o cara que faz maratona, ele não entende por quê, mas é realmente para deixar acordado essas fibras, né? Não podemos cochilar em nenhum momento. E aí, o que aconteceu? Depois dessa... eu comecei a ser convidado no Brasil. Fui convidado para ir para
para São Paulo, para o SESI lá, a Petroquímica e tal, que tinha o Clodoaldo, tinha o Adalto, tinha os grandes corredores de meio fundo e fundo do Brasil, estava ali naquela região do SESI Santo André, né? Estava naquela região ali. E aí, ao mesmo tempo, quando entrou ali já 90, eu já fui convidado pelo Luiz Alberto Joaquim Cruz, que aí sim, já comecei a tomar mais ciência do feito do Joaquim e tal, né, e descobrindo que ele morava em Brasília, o mesmo ambiente, o mesmo terreno que eu treinava e tudo, eu falei, pô, se o cara conseguiu fazer aqui, eu também consigo, pô, tem que ir para cima, tem que ir para cima. E aí, pô, toda vez que eu competia com o Joaquim, eu queria correr na frente dele. Ele achava aquilo incômodo, né? Falava, pô, esse cara quer correr na minha frente. Uma das vezes eu atrapalhei a corrida dele, porque ele tinha uma passada tão longa e o calcanhar dele vinha tão elevado atrás que eu toquei minha mão no calcanhar do cara. Quase derrubo o Joaquim numa prova, né, de 1.500 metros. Em 1990. E aí, 91, aí 90, quando chegou ali, outubro de 90, eu fui para os Estados Unidos. Tauro, pessoal, fui em 90. Cheguei lá, o maior frio, né? É inverno nos Estados Unidos. Eu levei uma pequena malinha, despedi da minha família. Tem muitos aqui assistindo, ó, meu pai, minha mãe, tá tudo aqui assistindo, lá de Brasília. Meu pai, Vanderlino, Dona Edna. Um beijão, pai, mãe. Se não fosse por vocês, não teria ido, porque eles liberaram, né, minha ida. E aí fui para os Estados Unidos, rapaz. Cheguei nos Estados Unidos com aquela malinha, o Joaquim, Zequinha, o Luiz Alberto, nosso treinador lá, sempre a mesma pergunta. Vai chegar a bagagem aí? Não, não, é só isso aqui mesmo. A mesma pergunta que fez para o Utz, para o Sanderley, para o Wander, para todos que chegaram lá, cadê as suas bagagens? Ó, bagagem é só isso aqui. Aí os caras pegam e dá, né? Presentei a gente com roupas que eles tinham das marcas, Adidas, Nike, enfim, né? Se não fosse realmente o suporte deles ali. E aí a gente morava em casas que cabiam 8 atletas, 10 atletas, em várias nacionalidades. Tivemos japoneses, que a gente só falava por mímica, imagina. Aí muçulmanos, o próprio Said Oita passou, mas já veio direto para uma residência dele própria. Né, o Abdibili, então teve muitos atletas bons que passaram, né, nesse convívio, fora os americanos lá, cara de 1,43, cara de 3,30 e poucos, então esse ambiente, né, respirar esse ambiente é muito bom, né? E aí em 1990 eu cheguei lá com sangue nos olhos, né? A base do Luiz Alberto é muito forte, e eu já tinha um volume muito bom de treino, de rodagem, não tinha velocidade específica, nem usava muita sapatilha, não gostava. Eu só botava para competir, para você ter uma noção. E aí, chegando lá, o Luiz Alberto, com toda aquela preparação dele, do circuito 1, circuito 2, ginástica 1, ginástica 2, coisas que demoravam 2 horas, 2 horas e meia. Fartlek, eu dominava muito bem. Quando chegou ali, foi julho de 91, né? Não, minto. Não, isso mesmo, julho de 91 eu fiz a minha melhor marca no 1.500 metros, 3:34:80. Que agora, eu acredito que está entre a terceira e quarta melhor marca. A primeira é do Hudson, né? O Hudson tem 3:33, 33, a tua está em quarto, eu dei ontem. Né? A minha em quarto, porque 3:34:80, porque aí vem o Joaquim com 3:33 alguma coisa. Tem um colombiano, acho que entrou. Tem alguém que entrou ali no meio. O que fez agora... 2017, o cara. 2017, 2018 o cara fez. Olha só, então foi atualizado agora. Então temos aí 4 na América do Sul correndo abaixo de 3:35. Acho que o Thiago do Rosário ainda não correu abaixo de 3:35. Acho que ainda não. Tá beirando, tá muito bem. Próximo. Então é uma prova muito difícil. A gente não tem muitos atletas abaixo, né? E tudo isso, pessoal, nessa preparação dos atletas, a gente não tem muitas oportunidades. A janela de competições de alto nível são muito poucas. Eu fiz uma listagem de provas que realmente eu participei de qualidade dentro dos anos assim. Tem ano que você corre 5 provas só de qualidade mesmo para tentar boas marcas. Você vê, eu só tentei uma vez correr 1.000 metros, eu fiz 2 minutos, 18 segundos, 90 centésimos nos 100 metros. Mas só foi uma tentativa. Né? Sim. Imagina se eu tivesse mais provas ali. A mesma coisa os 5.000 metros. Eu corri 13:38.
Se tivesse mais provas naquela sequência, eu poderia ter corrido abaixo de 13h30. O 1.500 metros, a mesma coisa, né? Então, na minha carreira inteira, se eu corri 100 provas, 15 anos de atletismo, né? Que eu comecei ali no cenário aparecendo em 1987 e finalizei, ainda apareci no ranking em 2002 com 3,39, ficando atrás do Woods, que correu naquele ano ali 3,34. Eu fiquei em segundo lugar no ranking brasileiro ainda, em 2002. Você vê só. Então você tanto vê que tempo, foi, né, foi uma carreira longa. Tanta consistência, e o ano que eu né? mais corri, e o ano que eu mais corri foi o ano de 2002, foi o ano que teve mais provas para mim. Quer dizer, no auge da minha carreira eu não tive tanta prova, que era 1990, 1900. E a competição era muito grande para entrar nessas provas com esses caras. O Hudson sabe muito bem lá na Europa como é que é. A preferência, aí vem os quenianos, vem os britânicos, aí sempre tem que ter ali o marroquino, o argelino e tal. Então é muito difícil o Luiz colocar a gente, ele tinha muita dificuldade de colocar a gente. Inclusive o Joaquim e Zequinha nas provas também curtas, era sempre briga, porque a gente tinha 3 caras bons, tinha Zequinha, o Joaquim e o Agilberto. Para botar 3 brasileiros numa prova de 800, são 3 raias, imagina, aí fica 5 raias lá para disputar para o resto do mundo. Era complicado. Então, quando a gente ia correr, a gente não, raramente eu pegava a série A, pegava a série B e mesmo a gente tinha que correr para cima, né? Não tinha muito refresco, né, não, vou correr uma prova tática. Não. O Luiz Alberto nunca trabalhava assim com a gente. Olha, vai para cima, meu amigo, não tem essa prova tática não, vai para o seu melhor. Então a gente sempre correu dessa forma. E aí os outros anos eu fui 3 vezes consecutivas a Campeonato Mundial de Atletismo, né? Eu fui em 91, que foi Tóquio, 93, que foi na Alemanha, Stuttgart, e 95, que foi em Gotemburgo, na Suécia. Se eu não me engano, eu fui em 2 indoor. Um, eu me lembro, foi Toronto. Corri o 1.500 em Toronto, corri 3,44 no 1.500 indoor, pista de 200 metros. Difícil pra caramba correr. Sim, né? sim. E aí o outro, não estou me recordando, mas eu participei de 2 mundial indoor, né, pista de 200 metros representando o Brasil. E aí corri várias outras provas. Gostava, minha paixão mesmo, no início da carreira, os meus ídolos naquele momento ali, era quem? Era João da Mata, que era corredor de rua, né? Era José João da Silva, João da Mata e José João da Silva ganhou a São Silvestre. Então, esses caras que apareciam para mim, né? Osmiro de Souza, que estava ali no Goiás, Goiânia, vinha lá em Brasília. Osmiro 2h10, eu acho que o Osmiro correu 2h09, 2h09. Aquele fez 2h13, 2h14 aqui, mas correu muito bem. O Osmiro era um cara que liderava muito, ganhava muita prova aí. Muita prova. Então, e aí, lá em São Paulo, quando eu comecei a me ambientar lá, quem era? Aí tinha o Adalto Domingos, tinha o Passarinho, que eram os caras ali do SESI, os atletas de destaques, né? Então, mais tarde é que eu fui realmente me apegar pela prova de 1.500 metros, mas eu não sabia de que prova eu ia realmente me especializar. Teve que ter esses profissionais aí, que foi o professor Cantarino, o professor Giovanni Cacheta, o João Sena e o Luiz Alberto para fazer essa lapidação. Então, foi um trabalho aí conjunto dos melhores aí do Brasil nessa especialidade de meio fundo e fundo. Se não fosse por eles, não tinha me forjado, né, para conseguir esses resultados. Eu acredito que se eu tivesse começado mais cedo, né, a fazer toda aquela preparação ali com 14, 15 anos, né, preparar a criança para os estímulos, que eu não tinha uma boa coordenação motora, né, a velocidade era deficiente, eu acredito que eu poderia ter, né, melhorado mais, que eu corri 1,46 no 800 metros. Então não era tão ruim, mas era por conta em cima da resistência, porque eu passava 53 e praticamente eu virava, né? Eu passava 52 alto e virava. Eu não perdia tanto. Sim. Mas era violento, então, o tempo todo, né? O tempo todo. Então eu não tinha muita economia de corrida, eu corria sem muita economia. E o que prevalece hoje, você vê a plasticidade do corredor, é o quê? Essa economia de corrida, né? Ele sabia ser econômico e ter o kick final. Eu não tinha o kick final. E isso me prejudicava em alguns aspectos. Tinha vezes que eu acertava, tinha vezes que eu errava, né? Porque aí, ali, o piano sobe nas costas, já viu, né? Você vê no braço, né? Tem uma foto muito enigmática que foi aqui no Célio de Barros,
acho que foi 1993, 94, que, pô, o Joaquim estava bem, eu estava bem, o Zequinha e tal, o 1.500 metros. Cara, eu entrei na reta, na frente de todo mundo. A foto fala, não, o Edgar ganhou essa prova. Aí eu vou procurar nos resultados na CBAT, tá lá, Joaquim Cruz em primeiro, eu em segundo. Perdi ali na pontilhada, né, que a gente fala. No finalzinho ali, perdi pro Joaquim, cara. No finalzinho ele ganhou o Troféu Brasil. 3:37:53, eu fiz 3:37 também alto. Foi um Troféu Brasil assim de alto nível, que ninguém brincou não naquela prova. Então, a gente entrava, quando o atleta me perguntava, quando você vai passar a primeira volta? Eu já falava, olha, vou passar 57. Então, já tinha esse ritmo nas pernas. Agora, o que ia acontecer depois, não sabia, né, cara? O que ia acontecer depois que passa o 1.200. Ia ver na prova. Mas, depende da prova. Então, a gente ia para cima do ritmo, não tinha essa, não. E os treinamentos, a periodização do Luiz Alberto era muito bem definida, né? Tinha um momento certo de entrar com sapatilha para treinar, né? Os momentos certos dos circuitos que era mais para tempo. Pô, eu cheguei a fazer o meu 2.000 metros, só tentei uma vez, eu e o Uds correu foi lá em Manaus já no meu fim de carreira já. O Uds correu 5:03 lá em Manaus, aquele calor, aquela umidade, 5:03 lá na pista, e eu corri 5:06. É o meu melhor 2.000. Agora, pô, será que eu e o Hudson não podia ter corrido abaixo de 5? Claro que poderíamos ter corrido. Ô Edgar, entendeu? Olha só, eu quero aproveitar essa tua deixa das tuas marcas, porque eu acabo sempre tendo umas pautas que eu já crio e umas que eu sempre o convidado acaba me dando ao longo da fala. E tu, na verdade, me deu várias pautas. Então, antes de entrar nessa pauta, que eu quero que eu até deixei como uma das primeiras, que é uma minha normal, que eu peço para os convidados falarem, que é a respeito das suas marcas, eu quero deixar um abraço, uma galera que tá entrando, tá bem movimentada a live. Eu quero, pela ordem aqui, mandar um abraço pro Sandro, pra Solange Mariano, pro Elias, pro Rodrigo Angra, pra tua mãe que pediu pra te mandar um beijo, tu já tinha mandado aí. O meu filho tá aqui também, porque hoje meu filho tá comigo, pediu pra te mandar um abraço. Eu falei de ti pra ele. O Jonas, o Batista Haddad, Ângelo Novarini, o Luiz Fernando Luz, meu parceirão, corredor de 1.500, 800 aqui gaúcho, a Maria de Fátima, o Fernando, o Atleta Sorriso, o Felipe Fernandes, essa galera, grande abraço, eu vou em blocos, eu vou mandando um abraço na medida do possível. E aí já queria aproveitar, antes de entrar com as perguntas da galera, eu queria que tu entrasse aí, Edgar, tu deu com muita riqueza de detalhes, a tua inserção no atletismo, a qual me chamou muito a atenção, da mesma forma que eu conversei ao meu amigo Rubner lá de Pelotas, aí da Secretaria de Esportes de Pelotas, abração, meu querido. Da mesma forma que eu conversei com o Zequinha, que também foi meu entrevistado já, aqui do pessoal do Luiz Alberto, o Zequinha, Sanderley, Cristiane Hitz, tu, agora daqui a pouco eu vou pedir uma live também com o Joaquim Cruz, já fecha, aí tem o Hudson, também tem um monte de gente que eu quero entrevistar aí do atleta Luiz Alberto. Aí me chamou muita atenção do que tu falaste, da importância que eu quero deixar aqui, né? Como é importante a presença de um profissional de educação física, um professor, um treinador, alguém com um olhar carinhoso e diferenciado, que foi com certeza que agiu de forma decisiva na tua carreira de atleta. Outro ponto que eu achei muito legal, que eu quero abordar contigo mais adiante, é a questão do fartlek dos treinos. Eu quero depois entrar numa parte só de treinos contigo, que tu vai falar um bocado, assim, a galera já tava gente perguntando, já tem perguntas sobre isso, e eu quero entrar contigo, porque eu achei bem legal essa questão do fartlek, que tu citaste. A questão quando tu falou assim, eu não tenho talento, não tinha tanto talento, pô, Edgar, modéstia tua, hein, Edgar? O cara que me faz 13,34, 80 vem dizer que não tem talento, mas eu entendi o que tu quis dizer, que é a questão que tu era, se fosse calcular uma proporção, tu era muito determinado, e então daqui a pouco tu acha que isso sobressaiu o teu talento, mas cara, tu era muito talentoso. Um cara não vai para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, para Ibero-Americano, Sul-Americano, não vai de graça. Enfim, tu é um cara muito talentoso, tu é um ícone do nosso atletismo. E aí, vamos lá, a questão das tuas marcas. Fala um pouquinho em forma crescente aí, Edgar. Desde do 800, que eu sei que tem um 800 bem legal também, e fala até as provas mais longas, que tem gente que tu não sabe que tu correu razoavelmente bem as provas longas aí. Conta aí.
Verdade, verdade. O Tauro, essas pessoas, esses amigos que você mencionou aí, a gente mandando abraço, vários aí são meus atletas, cara. Olha, eu tô até com a camisa aqui, ó, para homenageá-los, aqui, ó. Deixa eu baixar aqui um pouco. Olha só, olha aí, ó. Depois olha aí, tu vai ó. falar sobre o teu projeto também, com teus atletas. Eu quero que depois tu fale um pouco do teu trabalho atual. Eu quero. É isso aí, depois eu quero que tu fale sobre isso também. Tá pautado aqui que tu vai falar um pouco da tua vida atualmente, o que tu anda fazendo aí. Tá. E aí conta um pouquinho da tua enveredada para as provas longas, das tuas marcas. Conta aí desde os 800, conta um pouco para o pessoal saber quem é o Edgar nas provas aí. Como a régua, né, a régua é alta, né, numa prova de 1.500 metros, e eu queria chegar no topo, né? Pô, quando eu vi aqueles caras correndo 3:30, pô, eu queria 3:30. Né, eu, o Hudson, a gente treinou para isso. Eu já fiz, eu e o Hudson, a gente fez treino de 1.200 metros, com a passagem realmente para correr 3:30. O Hudson passou 2:48, se eu não me engano, o Hudson fez no 1.200 metros. Então, cara, é passar 2:20 ali, 2:20 e segurar no 1.000. Você tem que passar e segurar. Então a gente fazia isso. Por quê? A intenção era, pô, se eu tiver oportunidade, pô, preparado eu tô, agora tem que ter a prova, né? Então eu estava preparado para isso, para realmente fazer o 3:30, só que não, como aquilo que eu te falei, né? Poucas vezes a gente competia 10 provas boas naquela janela de um mês ali, né? Pô, você competia domingo, depois competia quarta-feira, pô, se você fizer uma sequência dessa durante um mês, não é possível que você não vai acertar uma vez. Aí, pô, pronto, acertou, vai descansar. Acabou a temporada para você e tudo. O Luiz acabava a nossa temporada, a temporada, a gente ia para a Europa ali, junho, julho, aí finalzinho de agosto e tal, se tivesse Mundial, Olimpíada e tal. E aí, quando chegava ali em setembro, ele já começava a aliviar. Só que como a gente tinha equipes de São Paulo, que a gente era federado, tinha os Jogos Abertos do interior. Cara, a gente corria os Jogos Abertos no descanso, a gente estava na transição, sem treinar nem nada, pô, eu ia lá, corria 3:45 na terra. Imagina, sem treinar. Estava naquela período de folga, e a gente fazia isso na terra, eu, Wanda, a maioria a gente chegava e representava São Caetano, ou representava a BMF, não, na época era a Funilense e tal, representava essas equipes. Então, como eu não tinha um 400 muito bom, o Luiz colocava a gente para fazer revezamento, eu cheguei a fazer revezamento. Então, no lançado, o Luiz falou, Edgar, eu peguei 48 para você, pô, aquele para mim era sensacional. O Zequinha ria pra caramba, que falava, pô, Edgar, você é o Homem-Pedra e tal, era o meu apelido, porque pô, era muito duro, não tinha flexibilidade e tal, né, para a característica da prova, né, do 1.500 metros. Então, o meu 800, 1:46,65, lá aqui no Rio de Janeiro, né, eu estou residindo no Rio de Janeiro, Troféu Brasil, eu estou pertinho do Célio de Barros aqui, dá uma tristeza ver aquilo lá daquele jeito, né, mas eu tive a oportunidade de competir no Célio de Barros, uma lástima. Muitas memórias ali. E aí, o 1.500 metros é que o Luiz foi me preparando melhor, né? Devido aos treinamentos que eu suportava legal, o Luiz botava 3 séries de 5 tiros de 400. Pô, com um trotinho de 100 metros. Esse trotinho de 100 metros você tinha que fazer entre 40 segundos a 45 segundos. Não podia dar mais alto do que isso. Então é chegar, respirar e ir para lá. E a velocidade nisso, 62, 63 no 400. Então tinha essa facilidade de treinar, né? E a gente fazia. E essas provas, pô, corria o 3.000, 3:51, 3:52, se eu não me engano, 3.000, 3:51, 52, não foi ruim. E também poucas oportunidades de correr 3.000. Luiz tentou me animar para ir para o 3.000 com obstáculo, eu tentei, no treinamento não fui para a competição, o Hudson não foi para a competição, eu não, o Hudson correu ainda. O Hudson mandou muito bem no campeonato. Pois é, e poucas vezes também. Então a gente tinha muita dessa particularidade. O 5.000, uma prova que, pô, eu amava correr o 5.000, não tive muitas oportunidades de correr o 5.000 para valer, as poucas que eu tive, eu consegui correr ali abaixo de 13:40. Corri uma vez, essa dá até para contar aqui que vocês vão rir pra caramba, porque eu chego lá em Lausanne, pô, a prova só tinha eu de branquinho, os demais tudo quenianos, né? Ali, tudo a galera dali, né? Da África. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer nessa prova? E eu tô aquecendo, aquele frio, tava abaixo de 10 aquele dia. Pô, tava frio pra caramba. E os caras debaixo do cobertor. Os caras não estavam aquecendo, os quenianos. Eu falei, pô, esses caras não vão aquecer?
Mas, quando faltou, quando deu o apito para entrar, os caras saíram dos cobertores e entraram na pista. Eles não aqueceram, eles só entraram na pista. Meu amigo, esse dia os caras correram para 13:00 5.000. Eu corri ali, uns 13:40 e tudo. Muita gente ficou lá atrás também. Os caras foram embora, correram muito esse dia. Então a tática era essa, ficar debaixo do cobertor, pô. Eu ali, sem saber. Fiquei no frio, pô, perdi energia, né? Os caras conservaram ali a energia e foram direto para a prova. Impressionante. E aí eu gostava do 10.000 metros na rua. O Luiz deixava na nossa base ali, quando era dezembro, até janeiro ele ainda deixava, a gente corria algumas provas de rua. E lá nos Estados Unidos tinha algumas provas que dava prêmios, os prêmios legais, né? Que dava sim. viagem. Pô, mas tu não falou tua marca melhor nos 5.000, hein? 13:38 eu fiz no 5.000. 13:38. Fantástico. Mas muito ritmado. Eu nunca fui e hoje eu ensino muito para os meus atletas essa questão de você flutuar dentro da prova, né? Você tem que ter essa facilidade de flutuar. Se sobrar gás no último 1.000 e tal, você, né, finaliza. Como eu disse, você não tem muita oportunidade de competições, mas aí você vai ajustando e um dia você consegue acertar 1 ou 2 provas na sua temporada. Então é muito difícil você correr bem em todas. Eu não corria bem em todas, né? É muito difícil. Nem o Joaquim, nem o Zequinha, pô. As conquistas do Joaquim e do Zequinha é porque foi muito trabalho. Os caras estavam na ponta dos cascos o tempo todo, era o que o Luiz queria. Então, hoje, nesse tempo de pandemia, eu converso com o Luiz e tudo, ele tenta deixar o cara ali com 90% de aptidão física para a prova dele. Ele não deixa o cara em ponto de bala totalmente. Então, se tem uma prova à vista, ele pega e dá uma lapidada, faz ali um bloco de treino e põe o cara para correr aquela prova. É o que eu estou fazendo com meus atletas também. A gente está nesse período, então eu mantenho ali, a cada 3 semanas eu ponho aí um estímulo parecido com corrida e tal, para mantê-los sempre acima de 85% de performance para eles, quando voltar ao normal, a gente conseguir competir. E o 10.000 eu corri 29:02, você acredita? No 10.000? Isso na rua. Nossa. Lá em Chula Vista, com um grande ícone do atletismo aí, né? Que ele veio aqui, ganhou São Silvestre e tudo. Arturo Barrios. Era uma prova dele, mexicano lá. Correu, na São Silvestre também foi um grande competidor da São Silvestre aqui. E ele fazia essa prova lá, uma prova plana, bonita pra caramba. E aí o Luiz Alberto falou, pode correr. Eu fui lá e é aquela coisa, sem preparação, sem a preparação específica, lógico. O Luiz não ia preparar você para uma corrida de 10. Ele dava uma aliviada ali 2 dias, alivia aí sexta e sábado e corre no domingo. Mas esse aliviar é manter trotes, né? Trotes, retinhas. Sim. E é o que eu faço hoje. Não fui, a meia maratona, eu cheguei a correr. Eu corri uma meia maratona lá em Brasília, 1:10:50. Lá naquela Ceilândia lá, que teve uma maratona lá, que é a minha maratona de Ceilândia. E aí cheguei a correr, ainda corri bem. Mas o sonho era participar de uma maratona. Eu não cheguei a concretizar esse sonho na época na carreira aí propriamente dita. Vamos ver agora como veterano, né? Se um dia eu finalizo um aí, só para sentir como é que é. Pra sentir como é que é, ótimo, né? Então vocês viram. Aí o cara me correu 13:38 no 5, correu 29:02, correu 1:46, 13:34 e vem me dizer que não é fenômeno, não é talento. Olha só. Gente, olha só, fantástico isso. A história... Pô, sabe, eu sou muito fã do Edgar, sou suspeito, ele não sabe, como eu falei antes na abertura, o pessoal não tinha entrado, eu acompanho o Edgar há muito tempo, né? Desde a revista Contra Relógio, as publicações, e aí entrou aqui uns abraços muito legais que eu quero passar para ti antes de nós continuarmos. Lembrando que a gente só tem mais 9 minutos para fechar a primeira live e abrir a segunda. Vamos lá. Abraço para Edneida Freire, abraço para Alessandro Augusto, atleta Ronald, o grande... Sabe quem é que te deixou um abraço aqui na live, Edgar? O Adelar Schiller. Adelar Schiller foi meu colega de equipe, era minha referência dos 3 metros com obstáculos, a passagem mais bonita de 3.000 com obstáculos que eu já vi no Brasil. É do Adelar Schiller, foi teu colega de revezamento no Ekiden de 2000 no Japão, te mandou um abração, tá aqui meu parceirão. Adelar, abraço para ti também. E da mesma forma, acredito que o Edgar também já, tanto que ele falou que já lembrou de cara. Meu amigo.
Cara, que frio nós passamos lá. Que frio nós passamos lá no Equidem, hein? Chuva pra caramba e tinha que competir. Não tinha como fugir da prova. Conta a história, né? Demais, demais. O Matheus Kowalski também. O Matheus Kowalski foi nosso entrevistado aqui, fisioterapeuta de mão cheia do pessoal do atletismo. É fisioterapeuta do Almir Júnior, do salto triplo, né? Atleta que representa o Brasil aí, acho que tá na beira dos Jogos Olímpicos aí, grande presença. Matheus Kowalski foi atropelado esses tempos aí por um motorista bobado, né? Teve que fazer uma cirurgia, foi um negócio delicado aí. Olha que entrou Joaquim Cruz. Joaquim, já tá vendo aí. Joaquim, a próxima eu falei pro Edgar, a próxima nós temos que fazer uma live com o Joaquim também para ele contar das proezas junto com o Edgar aí. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Foz Atletismo. Quero mandar um abraço pro pessoal da Foz. Não, ele já falou, a orelha dele esquentou, acho que por isso que ele entrou aí. Ô Edgar, olha só, nós vamos ter um bocado de conteúdo para a segunda parte da live, mas eu quero já entrar num primeiro momento aí, pela ordem das perguntas que acabaram acontecendo e das pautas que a gente tem para que a gente vai estourar em seguidinho. Eu vou ter que fechar essa live e abrir a segunda parte, e eu vou pedir para vocês, galera, entrem e continuamos o papo daqui a pouco, mas vamos continuar aqui e ter mais alguns minutos. O Sandro perguntou que tipo de suplementos tomaram naquela época, se tomava e qual tomava. Caramba, que boa pergunta, excelente pergunta. Olha, tinha que fazer essa pergunta aí para minha mãe. Minha mãe é que era a minha expert. Gente, eu falei no início da live, né? E aí, como um bom nordestino, cara, aquela coisa, eu não conhecia o que era suplementação, gente. Não, essa minha início aí de trajetória, eu vim tomar uma suplementação quando cheguei lá com o Luiz Alberto, que aí ele falava, olha, tem que pelo menos ter a vitamina C, o ferro, um complexo vitamínico e tal. Gente, não, era o quê? Era batata doce, abóbora, mandioca. Era sempre alimentação, não tive contato nenhum. E aí encontrei vários atletas com esse perfil também, né, a nível mundial. Eu falei, cara, é aquela coisa, o negócio é se cuidar, né, muito. Eu acredito que uma boa orientação médica, se tiver alguma deficiência, tudo bem, mas se não tiver, é continuar aí no básico do básico que a coisa anda, principalmente por meio fundo e fundo, né? O Luiz Alberto tinha preocupação, a gente pelo menos de 6 em 6 meses fazia, né, os exames, né, hemograma completo e tudo para ver as taxas, né, como é que estava. E aí a gente tinha sempre essa suplementação, né, inclusive a questão das refeições. O Luiz Alberto é até hoje, né, contrário à questão do doce, dos refrigerantes, né. Ele não. Então tem uns segredos do Luiz Alberto que a gente carrega e, aí o Joaquim Cruz está aí também para reforçar que ele também era um exemplo disso, né? A questão da alimentação, do sono, do descanso. O descanso não é você deitar na cama, né? O Joaquim deixava isso muito bem claro. É você ler um livro, assistir um filme legal, você está descansando, né? Descansando a mente, tirando do foco da corrida. Então, isso ficava muito claro para a gente, e a gente aprendeu, né, nessa escola, né, desses grandes atletas, como é que era se preparar antes de um grande treinamento, né, que você tinha treinamentos que você ia treinar muito mais forte do que a própria competição, né? A competição era uma exibição, o treinamento é que a coisa pegava, né? Você tem que fazer 4 tiros de 1.000 4 tiros de 400 para baixo de 50 segundos, igual eu vi o Joaquim fazer, né? Eu fazia 4 de 1.000 ali para 2,34, 2,36, a gente fazia isso com constância. Sabe que esse negócio dos treinos que tu falaste é muito importante, que eu digo na maratona, por exemplo, que eu digo, pessoal, fazer maratona não é problema, o problema é treinar para maratona. Porque o cara tem toda a carga de treino semanal, que na semana da maratona o cara baixa todo o treino, descansa para a maratona. E do que tu falaste agora das provas mais curtas, o meio fundo, a dinâmica acaba não sendo muito diferente, porque o cara precisa estar efetivamente descansado para a prova. Eu quero aproveitar que tu falaste um ponto muito importante, que o Zequinha também falou sobre, disse que o Joaquim tinha esse perfil de ser o cara que dava uma cuidado na galera, assim, ajudava um pouco, né, meio que o pai da galera, assim, né. O Zequinha me falou isso numa outra vez, eu achei muito interessante essa informação, e agora tu reforçaste, Edgar, muito legal. Então aí, Sandro, não tinha suplementação, como o próprio Joaquim disse, era arroz, feijão e farinha. Era o que os caras faziam, meus queridos. Tá? Os caras treinavam que nem uns condenados, né, gente?
Vamos fazer o seguinte, Edgar. Vamos fazer a próxima pergunta. Nós temos mais 5 minutos e aí a gente fecha a live e vai continuar. A pergunta do Elias, ele perguntou como é que tu conheceu o treinador Luiz Alberto Oliveira. O sobrenome do treinador Luiz Alberto Oliveira, né? Isso, tem o mesmo sobrenome. O pessoal pensava que eu era filho dele, né? Mas aí não tinha nenhuma relação parentesca, né? O Luiz surgiu na minha vida por conta dessas minhas aparições nas competições, né? E ele tinha um amigo muito chegado dele, que fez faculdade com ele e tudo, e eu cheguei a conhecer esse amigo lá em Brasília, o Rolando Dumas, grande professor lá da Universidade Católica de Brasília. E o professor Rolando me encontrou um dia e falou, pô, aquela época era tudo muito difícil, o telefone, né? O telefone era raro ainda. E aí, rapaz, eu conheci um outro atleta que falou, olha, o Rolando quer falar contigo e tal. Cara, mas esse falar não é igual hoje, que você manda um zap e já está falando com o cara. Eu demorei uns 15 dias para falar com o Rolando. E esse tempo passando. E era justamente porque o Luiz queria conversar comigo para, né, o Luiz, o Joaquim, queria conversar para ver se eu queria ir para os Estados Unidos. Imagina, eu quase perdi o bonde, porque essa demora aí, gente, foi coisas de meses. Imagina, já chegar aproximando, porque o Luiz gosta de levar os atletas perto da base, que é ali outubro, 15 de outubro e tudo. A maioria das pessoas, quando ele recruta, chega nos Estados Unidos nessa época para começar a base com ele, propriamente dito do zero. Ele até aconselha o atleta a engordar 2, 3 quilos e tudo, porque vai sofrer na base. Então, esse foi o meu primeiro contato com o Luiz Alberto. Vim realmente ter o contato, assim, conhecê-lo pessoalmente nos Estados Unidos já. Né? E o Joaquim, por Troféu Brasil ali, aquecimento e tal, mas o Luiz Alberto, conversar mesmo realmente, foi o Troféu Brasil. O Luiz não era de se aproximar do atleta na competição, assim. Ele nunca teve esse perfil de abordar atleta dentro de competição. Ele Legal. Fica na dele, ele vai lá, ele nem fica na chegada ali. O Luiz nunca fica na chegada, ele sempre fica em algum ponto que a gente ouve o grito dele lá na arquibancada. Você percebe que é ele que está gritando, entendeu? Entendi. Olha, então foi explicado aí sobre a questão dessa parceria que começou aí, que foi uma parceria muito duradoura, longa, com um treinador que é uma referência, que é o Luiz Alberto Oliveira, né? Não é todo a gama de atletas que tinham sobre sua regência ali, todos com marcas muito expressivas, né? Então, tá explicado aí pro nosso amigo, fez respondido aí, Elias, a tua pergunta. Eu vou terminar aqui essa live só falando pro Alessandro Augusto, que tinha feito uma pergunta, se já tinha feito uma maratona, tu acabou respondendo enquanto tu explicava as tuas provas, então tá respondido, tá, meu querido? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fechar essa live, Edgar, e vamos abrir uma segunda? Vamos lá. Eu te aguardo. Me chama aqui pra gente continuar o papo. Vou pedir ao mestre Joaquim Cruz, se ele puder, eu vou anotar aqui a pergunta dele, para depois colocar aqui, que ele já te colocou um questionamento também, a gente desenvolve na próxima parte. Gente, tô fechando essa live porque o Instagram vai me barrar aqui naquela função de 1 hora de live. Eu fecho, aguardem um minutinho que eu já preparo o material para abrir a segunda, tá, galera? Já voltamos aí, gente. Vai lá, vamos lá, gente. Valeu!